Arquivo Guaíba. Apresentação Cristiano Silva. Alô, amigos, estamos iniciando mais uma edição do Arquivo Guaíba. E hoje a edição vai tratar da enchente de 2024, a maior tragédia ecológica que aconteceu no estado, superando a enchente de 1941. O Arquivo Guaíba, que tem a produção e apresentação de Cristiano Silva, edição de Guilherme Silva, arquivista José Moacir Bittencourt, gerente de jornalismo e esporte Rafael Sequim e direção geral de Claudinei Girotti. O mês de maio de 2025 marca um ano da maior enchente do estado do Rio Grande do Sul, que atingiu 478 municípios, de um total de 497, deixando um rastro de 184 mortos e até o momento 25 pessoas desaparecidas. Esta enchente superou a de 1941, que na época deixou mais de 70 mil pessoas desabrigadas, mas sem nenhum registro de vítimas. A enchente do ano passado pegou a todos de surpresa, principalmente as autoridades. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, alertava para o que estava acontecendo no estado e principalmente na capital dos gaúchos, e o que também viria a acontecer. Mas é um momento que nós precisamos nos unir. O que aconteceu de ontem para hoje, né? Nós sabíamos dessa chuva, sim. Havia previsão, nós temos o Climatempo que trabalha para nós e para o Governo do Estado. O Governo do Estado publicou essa questão das chuvas também na região metropolitana. Nós replicamos isso pela manhã também nas nossas redes da Prefeitura. Bom, dizendo que poderia chover na região metropolitana de 70, 60, 100. Essa chuva concentrou muito nesse processo da manhã, especialmente do Belém Novo. A notícia que me traz a Climatempo e a IMET é que só na região ali do extremo sul choveu quase 100 milímetros até agora, né? Então, aquilo que era um problema das áreas alagadas, disso nós já conversamos em todos os momentos, estendeu-se praticamente toda a cidade com essa chuvarada, e aí nós temos sérios problemas além das áreas alagadas. Então nós temos que tomar algumas decisões, depois a gente pode detalhar isso. A primeira decisão que tomei é que vou suspender as aulas aula municipal e também particulares. E até vi o Twitter do vice-governador, eu liguei para o vice-governador antes de entrar, dizendo que eu tomaria essa decisão. Parece que eles também tomaram essa decisão, né? Então, da outra vez, eu tomei a decisão de suspender as aulas em outros momentos do município e recomendar ao privado que não fizesse. Mas quanto mais veículos nós tivermos na cidade, né, transitando com essa chuvarada, então eu liguei também ao sindicato do Sinep e disse que tomaria essa decisão, e quero pedir também a compreensão deles. Então, a suspensão das aulas do privado é somente, e também para a pública, somente sexta-feira. Quem tem final de semana, a chuva vai se amainando e volta uma certa normalidade. As escolas municipais, nós estamos suspendendo as aulas, mas vamos mantê-las abertas, para que elas possam ser espaço de acolhimento, né, dos restaurantes também, da cozinha que possa funcionar, né? Então essa é a primeira decisão que nós tomamos, né? Nós também tomamos a decisão, que começa agora de tarde, que é o fechamento das comportas. Por que razão? Porque a hidrologia, porque essa chuva, do ponto de vista do rio, ela começa a chegar amanhã, né? E segundo os meteorologistas e os hidrógrafos, ele pode elevar de 40 a 50 milímetros o rio, centímetros do rio, né? Então nós tomamos a decisão. Tem portões que vão ser usados bags, né? E portanto o Maurício vai explicar isso detalhadamente, e outros serão fechados os portões. Então essa decisão está tomada, a gente vai fazer isso também hoje, tá? Bom, o caminho humanitário, né, ele mantém até esse momento funcionando as duas pistas, né?
mas esta segunda pista que foi feita, ela está com muito buraco, né? E não tem não tem como nesse momento a gente repor, né? Então a gente vai mantê-la, e eu quero aqui fazer um apelo, né, de que somente vá para o corredor humanitário realmente aquilo que é humanitário. Esse é o apelo que eu quero fazer aqui, tá? Porque talvez, dependendo da chuva, eu não estou dizendo que eu vou fechar aquela pista em direção à rodoviária, ainda não vamos fazer isso agora, mas dependendo da altura da chuva, tá? Dependendo da subida do rio, talvez tenha que acontecer isso ali, talvez no dia de amanhã ou depois de amanhã, tá? A situação de alerta logo tomou proporções inimagináveis e um gabinete de crise foi acionado, com a parceria das prefeituras, governo do estado e governo federal. Pessoal, nós estamos aqui no centro de comando da prefeitura, lá do prefeito Sebastião Melo, trabalhando em perfeita sintonia aqui, né? Claro, dentro de uma situação que é de caos, mas ajustados, sintonizados e buscando reduzir transtornos. Acho que uma das coisas importantes, prefeito Melo, de destacar é: já estamos num nível crítico e vai ainda vir mais água. Então, é sério. O nosso primeiro recado para as pessoas é sério, está acontecendo uma situação dramática, histórica. Então, por favor, atendam aos nossos pedidos para deixarem áreas de risco. E mesmo no centro da cidade, que tem sistema de proteção, diques, muro, enfim, esse sistema de proteção ele está sendo colocado à prova. A gente tem toda a razão para acreditar que ele vai suportar, mas é uma situação crítica. Então, precisamos que as pessoas evitem estar no centro também, evitem estar nessas localidades que podem eventualmente ser atingidas, até porque o próprio sistema de drenagem da cidade acaba não tendo a capacidade de escoar para o Guaíba, e muitas localidades começam também a alagar porque o sistema de drenagem não dá resposta para isso. Acho que a primeira questão, governador, é dizer à população que nós estamos trabalhando perfeitamente em sintonia. Eu sou muito grato a isso, aos bombeiros, à brigada, ao Exército Brasileiro. E é difícil um momento desse, o governante tem que tomar decisões. Nós tomamos junto essa decisão de recomendar o fechamento do comércio aqui no centro, que já foi feito, começando pelo mercado público, estende-se ao 4º distrito. Agora, minutos atrás, rompeu parcialmente um dos portões que fica na Sertório, portanto já há água estendendo, né, podendo chegar inclusive na Presidente Roosevelt. Como o senhor disse, eu não vejo problemas no muro, mas os portões podem ser problemas, tá? Tanto é que os tanques do Exército estão chegando naquele momento ali para poder fazer o escoramento. É claro que eu quero reforçar o que o senhor disse, né? O comércio está fechado, mas tem gente que mora nessa região, é uma região mais comercial, mas a gente apela para que os moradores do centro histórico, os moradores também do 4º distrito possam deixar essas localidades. E penso também, governador, que tem que ter uma atenção muito especial com o DIC lá da Fiesp, que é a Zona Norte, que é a Vila Asa Branca, Vila Brasília, o extremo sul da cidade, o centro-sul da cidade, ou seja, requer muita atenção. Por quê? Porque quando chove essa quantidade nas cabeceiras dos rios e ao longo dos rios, essa chuva vai chegando nos 4 rios que abastecem o Guaíba e, portanto, chegará mais água. Então, isso é o que está acontecendo. Então, as pessoas ficam pensando que não está chovendo agora, terminou. Não terminou, pelo contrário. A chuva não está chovendo aqui, mas está chovendo aonde chega aqui. Exatamente. Então, o Guaíba aqui, claro, é até importante, todo mundo está acompanhando nas nossas redes sociais. Problemas na região central do estado, região dos vales, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, também em direção à Serra Gaúcha, e as condições topográficas de cada lugar fazem com que exista um tipo de resposta, né? Aqui a gente está falando de um lago, né? Então um lago tem um tipo de resposta. Essa água não vem com velocidade enxurrada, arrastando as coisas, mas mesmo assim ela vai inundando e causando muitos transtornos. E se as pessoas não se cuidarem, elas podem acabar se colocando em situação de risco. Então é muito importante que a gente evite essa situação de risco, né? Não haverá uma enxurrada, mas essa água toda está vindo em grande volume, ela arrasta as coisas, arrasta as pessoas, se elas se estiverem em situação de risco. Por isso é muito importante que atendam ao nosso pedido, né, para evacuarem, saírem dos locais. A gente não quer ser aqui alarmista no sentido de dizer, olha, né, saiam correndo, mas nessas localidades que tem proteção, mas a proteção também está sendo colocada à prova, é importante evitar estar nessas localidades.
assim como também conversei na madrugada com o prefeito de Guaíba, o prefeito Maranata, e hoje de manhã conversando também com o prefeito Jairo Jorge de Canoas, e a nossa equipe da Defesa Civil também atuando junto a Eldorado, junto a Barra do Ribeiro, aos municípios da região. É importante que as pessoas todas tomem as providências no sentido de deixar essas localidades que vão ser, infelizmente, inundadas, né? Aqui tem sistema de proteção em determinadas localidades, mesmo com o sistema de proteção as áreas são afetadas, tem municípios que não têm o sistema de proteção e que vai acabar tendo transtornos maiores. Como eu sempre insisto, as perdas materiais a gente vai dar jeito depois, é triste, é duro, mas a gente vai buscar atrás, vai buscar condições de repor. O que a gente não consegue repor é a vida, né? Então é importante as pessoas evitarem se colocar em situação de risco. As águas do rio Guaíba logo tomaram conta de boa parte do centro de Porto Alegre. A Rádio Guaíba, localizada na rua Caldas Júnior, aqui no centro histórico, também foi atingida, tendo que sair do ar por algumas horas e remontar a sua base no prédio da TV Record, que fica no alto do Morro Santa Teresa. 4 horas, 11 minutos, 18 graus é a temperatura aqui no centro histórico de Porto Alegre. A Rádio Guaíba, nos seus 67 anos de existência, sempre esteve ao lado dos gaúchos, prezando pela vida e tradições desse povo tão aguerrido e forte. Por isso, em um momento histórico sem precedentes em toda a história deste estado, é nosso dever e compromisso nos mantermos fiéis a esse valor que sempre nos acompanhou. O Rio Grande do Sul vive o seu maior evento climático. Depois das chuvas dos últimos dias, que assolaram todo o estado, o Rio Guaíba atingiu o maior nível da sua história, superando a grande enchente de 41. Já são 37 mortos, 74 pessoas desaparecidas e 235 municípios afetados. 7.949 gaúchos estão em abrigos, enquanto o número de desalojados subiu para 23.598. Quase 360 mil pessoas são atingidas direta ou indiretamente por essa tragédia. Respeitando as orientações das autoridades, a Rádio Guaíba deixa de transmitir, neste momento, a sua programação, porque estamos no coração da cidade, no centro histórico, bairro que neste momento está sob forte risco de inundação. Nossa equipe, neste momento, deixa de transmitir do edifício Hudson, na rua Caldas Júnior, da esquina da Comunicação, e sai do ar por tempo indeterminado. Voltaremos em algumas horas, com a nossa programação sendo transmitida diretamente pela Record TV. A todos, fica aqui o nosso alerta. Já instalada na TV Record, a Rádio Guaíba retomou a sua programação. Não de maneira normal, mas com um mínimo de estrutura para manter os guaibeiros e guaibeiras informados com a tragédia que assolava o estado. Horas mais 17 minutos, hoje é sexta-feira, dia 3 de maio de 2024. Um momento diferente, um momento que a gente vai chamar de um momento histórico. Rádio Guaíba voltando ao ar. Ficamos algumas horas fora do ar e a gente explica nesse momento. Ficamos fora do ar porque, obedecendo às recomendações das autoridades, o Centro Histórico de Porto Alegre ele foi evacuado, o prédio da Rádio Guaíba no Centro Histórico foi evacuado e por isso a Rádio Guaíba saiu do ar por algumas horas, mas está de volta. Estamos aqui na sede da TV Record, então estamos num lugar, neste momento seguro, estamos nesse lugar no momento onde conseguimos, de uma maneira ou de outra, colocar de volta no ar a transmissão da Rádio Guaíba. Então estamos começando neste momento a transmissão da Rádio Guaíba, recomeçando, e vamos aqui da sede da Record TV aqui em Porto Alegre, até que as coisas estejam no seu ciclo normal de volta do Centro Histórico
de Porto Alegre. Portanto, a partir de agora já estamos no ar, estamos no horário do Repórter Esportivo, sempre agradecendo os nossos... O estado do Rio Grande do Sul, devastado pela enchente, fez com que o governo federal logo iniciasse um plano de recuperação para os gaúchos. Mais uma vez, governador, dizer da satisfação de poder estar aqui. Mais uma vez, eu quero dizer obrigado pela sua apresentação. Quero agradecer ao companheiro comandante Tomás do Exército Brasileiro, que não envidou esforço de colocar tudo que ele tem nas Forças Armadas aqui para que a gente possa ajudar o povo gaúcho, recebendo orientação do companheiro José Múcio, que é um pernambucano como eu, que estava aqui em Santa Maria e chegou em Brasília para me dizer: presidente, um nordestino como eu nunca imaginou ver tanta água caindo do céu como eu vi lá em Santa Maria. Ele chegou assustado de ver a quantidade de água. Mas ele também foi muito compreensivo para colocar tudo que o Ministério da Defesa pode para ajudar o povo gaúcho. Eu queria dizer uma coisa aqui, que eu sou um homem que creio muito em Deus. Eu aprendi com a minha mãe um ditado que dizia o seguinte: quando os olhos não veem, o coração não sente. E isso acontece com todos nós. Não adianta alguém contar um drama para você. Se você não está vendo, aquele drama não existe. É só uma pessoa que te contou. E eu tinha certeza da sensibilidade dos meus ministros que eu convoquei. Não é fácil convocar as pessoas num domingo. Eu, muita dúvida se eu convocaria o Lira, o Pacheco, o ministro Fachin, porque eu falei, de domingo acho que eles estão com a família, não vão poder comparecer. Mas resolvi ligar. Resolvi ligar primeiro para o ministro Barroso, que estava fora do Brasil, e eu agradeci a ele. Depois eu lembrei, não, ele tem um vice-presidente da Suprema Corte, então eu vou ligar para o vice-presidente. Liguei, e o ministro Fachin de pronto se colocou. Liguei para o companheiro Pacheco: Pacheco, eu estava precisando que você fosse ao Rio Grande do Sul comigo. Ele de pronto concordou. O Lira de pronto concordou, estava em Uberaba com a família, resolveu deixar a família e veio para Brasília para a gente vir junto. O companheiro Bruno Dantas, eu precisava trazer o presidente de conta da União, porque eu conheço bem o companheiro e sei que ele é de uma grandeza extraordinária. E ele então, de pronto, se prontificou a vir comigo aqui. Ou seja, eu queria que eles vissem, coloquei todos eles no meu helicóptero que eu vim para cá, que era que a gente pudesse ter uma visão um pouco do significado da enchente, junto com o governador. Uma situação como esta, é claro, que mobilizou a todos o Departamento de Jornalismo da Rádio Guaíba. Vamos rodar agora um compilado de boletins da reportagem na época, cobrindo a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul. Aqui em São Jerônimo, no bairro Passo da Cruz, o rio Jacuí já invade completamente as casas. Seu Ezequiel está com seu barco fazendo o resgate das pessoas e dos seus pertences. Qual a situação aqui, seu Ezequiel? Olha, a situação aqui está de calamidade mesmo, né? Porque a água subiu muito de ontem de tarde para hoje. É muito mesmo, e dizem que vai estar para subir mais ainda, né? Então a gente está tentando tirar todo mundo que pode, né? Ajudar as pessoas, né? Os animais também. E assim a gente vai uns ajudando os outros aí, seguindo em frente. Quantas pessoas, mais ou menos, o senhor acha que tem para resgatar ainda? Eu já vi que há uma casa ali, uma família inteira quase foi resgatada pelo senhor, por outros voluntários. Tem muita gente ainda. Muita gente ainda? Tem muita gente. A gente tem que ir procurando nas ruas, né, para ver se vai encontrando pessoas, animais também, para ir tirando. E assim a gente vai indo. Jacuí já aconteceu de invadir dessa maneira aqui a região? Já teve uma vez, agora foi em novembro, teve uma, parecida com essa. Bem parecida com essa. Seguimos. RS 401, divisa entre São Jerônimo e Charqueadas, completamente bloqueada por conta da invasão das águas do rio
Jacuí. Ô pessoal, eu tô aqui no Pontal, no Shopping Pontal em Porto Alegre também, ainda segue na orla do Guaíba. Eu vou virar a câmera porque eu quero mostrar para vocês o novo, outro ponto, né? O Gutierre Sanches está do outro lado, lá na ponta, onde fica a usina do gasômetro. E eu vim para cá, porque aqui é um segundo ponto que foi montado, um segundo posto para usar os jet skis, as embarcações para ir até as ilhas, para levar mantimento às pessoas que lá estão ou resgatá-las. Vou mostrar para vocês como está sendo feita a organização aqui nesse segundo ponto, dentro da orla do Guaíba. Aqui é o ponto onde já saem os jet skis, as embarcações que vão em direção às ilhas. E aqui está sendo feito um ponto de coleta. Nesse primeiro ponto aqui, roupa, e no segundo, comida. Então tem roupa e comida estão sendo armazenados aqui também, chegando com as doações. Também é importante ressaltar que tem que chegar por aqui, por esse caminho aqui, onde o pessoal vem chegando, que é necessário também combustível para abastecer os jet skis, as embarcações, principalmente óleo 2 tempos. Esta é a situação, está sendo organizado aqui. A partir deste domingo foi reorganizado esse novo ponto aqui na orla do Guaíba, então a gente está aqui acompanhando também todos os detalhes. Tudo bem, pessoal? Eu falo aqui do gasômetro, onde a gente está acompanhando toda essa força-tarefa. De um lado a gente tem os combustíveis chegando, e é importante que cheguem combustível, que chegue óleo 2 tempos para as lanchas, para as embarcações. Não são só resgates que estão vindo para cá, também saem doações daqui para as ilhas, eventualmente para pessoas, né, que não saem das suas casas, não tem como sair, não querem sair. Então também é importante que se chegue gasolina, óleo 2 tempos, água, comida. Mesmo que aqui porventura em alguns momentos sature em termos de necessidade, daqui é redistribuído para outros postos avançados. Então é muito importante, se você quer ajudar, que procure um desses postos. Eu falo aqui do gasômetro, mas que procure um desses postos para que possa deixar a sua doação. Outra situação importante, se você está preparando comida, se a comida já está preparada, assinale quando ela foi feita, para que as pessoas que aqui estão distribuindo saibam mais ou menos a validade dessa alimentação. A ajuda de todo mundo é muito importante nesse momento. Obrigado. A CE Equatorial acabou de informar que, por questões de segurança da população, será realizado então o desligamento de rede de distribuição no Centro Histórico de Porto Alegre, no polígono que abrange trechos da Avenida Mauá, Borges de Medeiros e Independência, assim como a Rua Riachuelo e a estação rodoviária. Cerca de 4.000 clientes devem ser atingidos, então, por esse desligamento. A Defesa Civil publicou, então, o último boletim de atualizações, né? E subiu, infelizmente, para 37 o número de óbitos. Temos aí 74 pessoas desaparecidas, desalojados já passando de 23 mil em todo o estado. Mais de 351 mil pessoas afetadas, né? Os números estão cada vez aumentando mais e, infelizmente, o cenário se agrava, né? Justamente confirmando a projeção das autoridades, da Defesa Civil Estadual também. Com milhares de desabrigados espalhados pelo estado, a mobilização foi alojar as pessoas em abrigos, como ginásios, colégios e prédios governamentais. Mas a maioria das pessoas imaginavam que seria por um curto espaço de tempo, o que acabou não se confirmando. Eu acordei com a minha vizinha batendo na porta, chamando meu marido para subir a máquina dela e a geladeira. E aí, logo em seguida, já veio os gritos dos fundos, das pessoas dizendo que iam morrer afogada. E aí, a sensação, quando eu vi que não ia ter mais como sair com os meus filhos, de botar eles na cama para voltar para dormir. Isso foi que me pegou mais. A sensação de... Eu sabia que a água não ia chegar ali, sabe? Mas quando eu botei eles para dormir, para eles não se assustarem, esse foi o pior. Foi ver meus filhos. A água já estava na altura do peito. E aí nós saímos com um colchão inflável. Conseguimos e fizemos em 2 vezes. Retiramos as crianças e quatro adultos, e depois eu e o meu cunhado retornamos, aí já com a água bem mais alta, para resgatar os outros. Eu tô atacada da sinusite, bastante secreção e tossindo. Já faz, acho que mais de 10 dias já. A minha filha tem asma, as crianças estão tudo engripadas.
Até a gente adulto, tá? A maioria das pessoas que estão engripadas é de dormir no chão, né? No gelado. Muitas pessoas na nossa volta que pegaram leptospirose, né? Inclusive amigos nossos. Nos últimos dias, eu falo de mim, eu acabo acordando à noite, né? E perde o sono e a gente fica pensando em tudo que tem pela frente, em tudo que a gente precisa fazer. E essa noite foi um exemplo, né? Eu acho que eu fui conseguir dormir, era umas 5 horas da manhã. A gente não se sente segura para dormir, né? A gente sempre tá em alerta, né? Que a gente não sabe onde é que a gente tá, a gente não sabe com quem que a gente tá. Então, é sempre em alerta. O mais difícil de morar no abrigo é tu não ter a tua privacidade. A gente olhar assim e pensar que... Eu achava que eu ia ficar uma semana só, né? Que a água já ia baixar na minha casa. Não ia pensar que 1 mês a gente ia ficar aqui. Nós passamos por lugares que as pessoas estavam acampados. Estão ainda, né? Nós passamos todo dia acampados na rua, na beira de uma estrada. E as pessoas que estão trabalhando com a gente, acaba que é sempre os mesmos, né? Aquele mesmo grupo de voluntários. E eles se sentem bem úteis e ficam felizes em estarem convivendo juntos, né? Porque em casa, muitos estão em casa, estão aflitos, angustiados. E aqui o dia inteiro junto, acaba que não dá tanto tempo para sentir tanta tristeza como se sentiria em casa só. A tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul fez com que as pessoas espalhadas pelo Brasil e o mundo se mobilizassem em conseguir doações para os gaúchos. A Agência da ONU para Refugiados, Acnur, vai intensificar a distribuição de cobertores, colchões e kits de higiene. Nos próximos dias, a organização também vai ajudar na emissão de documentos para estrangeiros que perderam nas enchentes. Aqui nos Estados Unidos, brasileiros que vivem na Flórida, Califórnia, Nova York e Massachusetts organizaram mutirões para coleta de doações em várias cidades. A previsão é que a primeira carga com as arrecadações decole em um voo neste domingo daqui do Aeroporto Internacional de Orlando. O material arrecadado vai ser transportado pela companhia aérea Azul. Voluntários trabalham também neste restaurante brasileiro, que se tornou um ponto de coleta. São roupas, calçados e cobertores. A Ana tem parentes no Rio Grande do Sul e as doações não param de chegar na porta da casa dela. Amigas minhas de outros estados começaram a enviar coisas para minha casa, porque o voo sai de Orlando, não sai dos outros lugares. E aí começou a chegar, e agora eu tô com um monte de coisa que eu vou doar, graças a Deus, porque o povo tá precisando muito. As Nações Unidas emitiram um comunicado essa semana em que afirmam: desastres como esse são um lembrete dos efeitos devastadores da crise climática. Para o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, é urgente uma ação internacional para conter os efeitos caóticos do aquecimento global. A enchente fez também com que a dupla Grenal jogasse fora dos seus domínios. O Grêmio adotou Curitiba como sede temporária. O Inter atuou em São Paulo, Santa Catarina e também em Caxias do Sul, uma das poucas cidades do Rio Grande que não foi atingida pela enchente. O Grenal 4-4-2, válido pelo Campeonato Brasileiro, acabou sendo disputado no estádio Couto Pereira, do Curitiba, e com a vitória do Inter por 1-0. Agora arranca pela ponta direita, foi no fundo, cruzamento, com o pé, salva o goleiro, volta a bola, gol! Gol do Inter! A bola foi pra área, numa linda jogada do Alan Patrick, a zaga não tirou, o goleiro salvou milagrosamente e volta mansinha, quicando pro fundo da rede do Grêmio. O gol colorado é de Vitão, aos 17h40 da etapa final de jogo. 1 para o Inter, 0 para o Grêmio. Foram exatos 30 dias da Rádio Guaíba funcionando longe do tradicional edifício Hudson, aqui na Rua Caldas Júnior, até a sua volta, que ocorreu no dia 1º de junho. A Rádio Guaíba está de volta à sua casa, ao edifício Hudson,
na Rua Caldas Júnior 219, esquina com a Rua dos Andradas. Às 11 horas da manhã, mais 7 minutos, deste 31 de maio de 2024, após 29 dias, voltamos a transmitir e nos abrigar mais uma vez entre as paredes que guardam com orgulho e zelo a história do Rio Grande do Sul. Esse espaço onde em cada canto narra inúmeras histórias de superação, de união. Nesse retorno foi possível relembrar tudo o que vivemos, mas também foi possível fortalecer a nossa determinação em reconstruir o que foi temporariamente destruído. Nossa casa e nossas casas podem ter sido inundadas, mas nossos corações continuam cheios de determinação. Cada passo que hoje damos é um símbolo da nossa força interior, uma prova de que nenhuma adversidade poderá nos derrotar. Afinal, somos gaúchos, não fugimos à luta. Embora as marcas da inundação sejam ainda visíveis, elas não podem apagar a nossa resiliência, nossa esperança e o nosso espírito de comunidade. Estamos em casa e juntos iremos restaurar cada pedaço deste estado que tanto amamos. É hora de reconstruir, RS. Estamos juntos, de volta ao estúdio central da Rádio Guaíba. A tragédia que devastou o estado do Rio Grande do Sul teve na figura de um cavalo, o símbolo de resistência e perseverança. O cavalo Caramelo esteve por dias ilhado em cima de um telhado, até ser resgatado por bombeiros e veterinários. Acompanhe o relato de um dos bombeiros que participou deste resgate e que conta como foi feito para tirar Caramelo do telhado. Para atuar no resgate do cavalo Caramelo, a gente contou também com uma equipe de veterinários voluntários que acompanham o Corpo de Bombeiros de São Paulo. Eles são de Sorocaba, Leonardo e sua equipe, né? Resgate técnico de animais. Eles estavam com a gente lá, atendendo a tragédia desde o início. E é interessante que, um pouco antes do Caramelo, o Leonardo, juntamente com o sargento do bombeiro, eles foram tentar resgatar um outro cavalo em cima do telhado também, mas em outro município. E esse cavalo era um cavalo de raça, bonito, ele estava numa propriedade, estava sendo alimentado, um cavalo bem forte. A aeronave da polícia levou eles lá, só os dois. Eles fizeram a identificação e tentaram acessar esse cavalo. E não foi possível. Esse cavalo não aceitou. Ele estava totalmente arredio e, afinal das contas, não conseguiram. Depois, o dono teve que construir uma rampa para esse cavalo descer. Uhum. E aí, quando veio a história do Caramelo, a gente pensou, logo a gente remeteu esse outro. Falou, se esse cavalo ficar arredio, difícil, a chance de cair, quebrar o telhado, é uma chance grande. Então, a gente tem que analisar todos os riscos. De machucar alguém daqui. Exatamente. Então, ele veio com essa informação no dia anterior, do dia da operação. A gente sentou depois da janta e começou a pensar, analisar vários fatores. Fizemos vários planos, plano A, B, C. Um dos planos era de retirar por aeronave, que, ao meu ver, era um plano até mais tranquilo, só que a gente começou, essa aeronave, para se aproximar, também, a gente não sabe as condições dos telhados em volta, né? A aeronave faz um fluxo de ar que pode vir a lançar objetos em todos. E aí, outro plano seria, como já aconteceu com outros cavalos nessa ocorrência, né? A gente amarra o cavalo junto da embarcação e dá um apoio para ele ir nadando lateralmente. Só que essas ocorrências eram distâncias de 200, 300 metros, distâncias muito curtas. E o Caramelo estava numa situação de 5 quilômetros adentro do bairro. Estava bem complicado. No entanto, a gente planejou e foi para a ocorrência logo cedo. A dificuldade também, a gente não tinha o ponto exato, tinha um ponto aproximado. Chegou nesse ponto aproximado, cadê Caramelo? Não tinha Caramelo, não tinha ninguém para perguntar. E uma situação, né, de deserto ali, a gente falou, vamos continuar. Aí tinha alguns helicópteros sobrevoando, provavelmente eles devem estar filmando, né? Então vamos mais ou menos no rumo dos helicópteros. Fomos bem para o final do bairro, que é onde estava o Caramelo, tinha um pessoal lá em cima de uma laje próxima dele. E a gente se aproximou, perguntou, o cara tá ali mesmo, o cavalo. Daí ele estava lá, já bem debilitado, acho que ele já estava 5 dias. Analisamos, o veterinário analisou, falou, vamos fazer o planejado. O planejado era o quê? Era o primeiro acesso, fazer aquela contenção.
E na primeira contenção, com a colocação do cabresto, o bombeiro, na sequência, já ia colocar um colar de flutuador. Flutuador é aquele material que o bombeiro guarda-vida usa na praia para salvar as pessoas mesmo. Para ele não afundar. Exatamente. Então a gente já colocou no pescoço, pensando assim, se quebrar alguma coisa, escorregar, pelo menos ele vai ficar uma boia. E colocamos os outros 2 flutuadores na região do tórax. Só que assim, o Caramelo, talvez pelo desespero, coitado, ele aceitou muito tranquilamente a nossa presença lá. Ele ficou totalmente parado, esperando, assim, faça comigo o que for preciso aí, mas me tira daqui. Eu imagino que ele pensou isso, né? E aí ele ficou muito tranquilo. Era um cavalo pequeno, que ajudou bastante também no resgate. Era um cavalo depois... A gente não tem essa dimensão daqui, né? Eu imaginava que era um cavalo grande, né? Não, mas exatamente. Mas ele era um cavalo pequeno, ainda bem, né? Era um cavalo tranquilo. Depois me falaram que ele era um cavalo que puxava a carroça. Então é um cavalo bem mansinho, acostumado com pessoas. Então foi tudo pontos que foram ajudando bastante no atendimento. Aí, mesmo assim, o plano C seria sedar ele e fazer o que a gente fez, né? Que seria colocar ele na balsa do bombeiro. A gente teve que adaptar aquela balsa. Se vocês perceberem bem na imagem, né? A balsa tem 2 través. A gente teve que retirar os través do meio para deixar o lugar, espaço para ele. E amarrar os través nas laterais, para deixar a embarcação mais estável, em virtude do peso do cavalo que ia... Pensar em todos os detalhes. Pensar em todos os detalhes. Começamos a pensar também que poderia, na hora de colocar, né, de repente ele cair entre a balsa e o telhado. Porque é tudo muito difícil, né? É uma superfície complicada, escorregadia. Então, tinha muito risco envolvido, muito. Mas, de qualquer forma, fizemos a sedação, o veterinário. E aí, ele estava tão fraco, né, que logo depois da sedação ele já começou a ficar inconsciente. Aí amoleceu o corpo, conseguimos colocar ele na balsa. E aí continuou a sedação com aquele soro que o veterinário estava segurando lá até o final do deslocamento, que também demorou bastante. Foi praticamente uns 5 quilômetros para a margem, né? E aí chegou na margem, tava aquele monte de gente, né? Parecia a final de Copa do Mundo, eu nem imaginava que tava o tamanho que tava isso, né? Depois é que eu fui saber que foi ao vivo, né? Tava acontecendo o resgate, não tinha essa dimensão de que tava desse tamanho todo, né? Tava todo mundo torcendo. E aí tinha o risco ainda, que era após a sedação, ele poderia não voltar, né? Então esse risco porque realmente ele já estava muito debilitado, né? Porque ele estava debilitado. Quantas horas, mais ou menos, ele resistiu? Ele ficou sob telhados? Pela testemunha do pessoal próximo lá, ele ficou em torno de 5 dias no telhado. Nossa, na mesma posição, dias. telhado angulado lá, com ferradura, correndo o risco de escorregar. Muita chuva no dia anterior, então, assim, ele sofreu bastante. Ele lutou pela vida. Ele lutou pela vida, literalmente. Por isso se tornou um símbolo também dessa resiliência, né? Exatamente. Dessa resistência que o povo gaúcho vai precisar. O cavalo Caramelo e sua resistência também chamou a atenção do presidente Lula, que em uma de suas manifestações fez questão de ressaltar a bravura do cavalo. Também eu já agradeci publicamente o presidente do Tribunal de Contas que participou com a gente, o companheiro Bruno Dantas, e que hoje não está aqui no Brasil. O que vocês perceberam é que também dentro das desgraças todas que a gente tem falado nos últimos dias, eu ontem à noite fui dormir inquieto com a imagem de um cavalo em cima de um telhado. Ou seja, eu fico imaginando se aquele cavalo pensasse, como a gente imagina que são os pensamentos, o que aquele cavalo estava pensando, sozinho, em cima de um telhado. Eu não sei como aquela telha de brasilite não quebrou. E, sabe, e hoje eu fiquei sabendo que já salvaram o cavalo. Conseguiram tirar o cavalo. Espero que ninguém monte naquele cavalo durante um bom tempo, porque ele merece um bom descanso. Um ano se passou da maior tragédia climática do Rio Grande do Sul. Muitos ainda não voltaram para suas casas e outros tantos nem voltarão, pois serão obrigados a sair de uma possível rota dos rios e de uma nova enchente. Vários perderam parentes e amigos, além de bens materiais. 25 pessoas ainda seguem desaparecidas. Após este período, os prefeitos dos municípios atingidos relatam o que já foi feito e o que precisa ser feito para evitar uma nova tragédia. Prefeito Matheus Trojão, muito boa tarde, prazer recebê-lo.
Boa tarde os amigos da Rádio Guaíba, um prazer participar aqui da programação. Prefeito, gostaria de relembrar um pouco e ter o relato do senhor de como foram aqueles dias há cerca de um ano, aquele momento inicial de tensão quando a enchente começava a atingir a cidade. Então, nós tivemos um momento extremamente crítico, primeiro porque o município ainda estava em recuperação dos eventos climáticos anteriores de setembro de 2023, novembro de 2023, onde o impacto foi muito grande, né? Tivemos perdas estruturais e inclusive humanas muito fortes, e quando chegou o evento de maio de 2024, foi um evento com uma característica diferente, com uma duração em termos de dias e de impacto do olho do furacão, digamos assim, do tamanho da crise, muito grande, muito duradouro. Nós tivemos um início problemático já com a questão das chuvas extremas, os deslizamentos, as enxurradas que estavam acontecendo, aí gradativamente também a elevação dos níveis dos rios e a duração dessa elevação, que ela foi mais longa do que os eventos anteriores, e naturalmente, pelas circunstâncias de toda a região e todo o estado, uma dificuldade muito maior de apoio externo. O contato com o ex-prefeito de Roca Salles, Hamilton Fontana, quem estava à frente da prefeitura naquele período difícil. Muito boa tarde, prefeito, prazer recebê-lo. Boa tarde, Arthur, boa tarde a todos os ouvintes. Prefeito, gostaria de relembrar, há cerca de um ano atrás, um período muito difícil para o município de Roca Salles. Foi muito complicado, né? Eu lembro que no dia 1º de maio, né, começou os deslizamentos de terras e começou muita chuva, né? E depois, né, a grande enchente, né, que deu aí, que superou a todas, né, que já tinha acontecido aqui na região, né, e aqui em Roca Salles. Pois é. E naquele período, assim, era muito difícil de se ter um preparo, né, das pessoas estarem preparadas, e até gostaria de ouvir do senhor como é que foi para avisar a população, para tomar cuidado, para recolher e abrigar essas pessoas que já estavam enfrentando problemas. A comunicação foi muito importante, né? Porque Roca Salles, claro que a primeira enchente que deu, a gente teve vítimas de afogamento, né? E depois a gente melhorou muito a questão da informação, e as pessoas não acreditavam, né? Na primeira, segunda enchente que poderia dar uma enchente desse tamanho, né? E agora na de maio, que deu um ano atrás, as pessoas já escutavam mais, elas respeitavam mais os alertas, né? Então a gente montou uma grande estrutura de comunicação, a gente avisava também, né? Aqui com alto-falante, aqui na cidade, e aí a gente conseguiu, né, que não houvesse nenhuma vítima de afogamento, né? Boa tarde, prefeito. Tudo bem? Arthur aqui da Rádio Guaíba. Tudo bom, Arthur? Tudo certo, prazer recebê-lo. Nossa. Mais uma vez, voltamos a conversar para falar sobre um período difícil do município, mas que agora o senhor foi reeleito e que tem essa missão ainda, um papel na reconstrução da cidade. Pois é, Arthur, sabe que nós estamos aí nesse um ano, né? Há um ano atrás, nós estávamos numa situação muito complicada no dia de hoje, né? E graças a Deus a gente conseguiu se recuperar, se restabelecer muito rapidamente, né? E os desafios foram enormes, ainda são enormes, né? Mas a gente já conseguiu restabelecer as estradas, né? Os acessos. O que ainda fica um pouco mais distante, né, é a questão das moradias para nós, que nós não estamos aí conseguindo avançar no plano de habitação. A gente conseguiu já a área de terras, já temos terraplanagem pronta, o governo do estado conseguiu colocar os módulos provisórios, nós conseguimos deixar em condições, mas e o próprio governo está construindo 35 casas, o governo do estado, mas o governo federal não conseguimos avançar ainda, apesar de que os municípios fizeram sua parte, né? Mas está muito melhor hoje do que nós que estávamos ali atrás, com certeza absoluta. Secretário Marcelo Calmo, um prazer em recebê-lo, muito boa tarde.
Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo certo, secretário. Vou me referir como secretário porque é o cargo atual, mas o começo da nossa conversa, gostaria de falar do período enquanto prefeito de Lajeado num momento difícil, num momento muito duro de enchente. Gostaria que o senhor relembrasse um pouco para os nossos ouvintes os primeiros dias, quando se percebeu que teríamos um tempo muito difícil pela frente. Pois então, cara, eu tinha saído de férias no dia 25 de abril de 2024. Eu e mais 2 casais de amigos, a gente foi conhecer o Peru. E aí a gente estava no Peru e no dia 28 começaram a surgir as notícias de que teria muita chuva. Mas 28 não se falava em enchente ainda, só em muita chuva. No dia 29, o volume de chuva se manteve, naquele 29 de abril, e aí eu falei para minha esposa, a gente vai voltar. E ela não entendeu nada, mas como voltar no meio Não, nós vamos voltar. No dia 30, eu consegui a passagem, então, pro dia 1º, e no dia 30 a enchente começou a surgir, e o primeiro lugar que surge, dessa vez foi lá no Vale do Rio Pardo, né? Mas o Vale do Taquari foi em sequência, no dia 30 começou a dar enchente. Mas a enchente, 90% das cheias aqui do Vale do Taquari, elas decorrem do Rio Taquari. E outros 10% das cheias, elas decorrem do Rio Forqueta, que é outro afluente que desemboca aqui em Lajeado, no Rio Taquari. E no dia 30, então, já era uma enchente muito grande, só que era só água do Rio Forqueta. A água do Rio Taquari não tinha descido ainda. E era uma enchente de 27 metros. Para ter uma ideia, o rio normal é cota 13. Então, 27 metros, o rio tinha subido 14 metros já. A repórter Vanessa Pedroso voltou a entrevistar a tenente Sabrina, da Defesa Civil do Estado, para relembrar a tragédia de 2024. Nós não tínhamos teto para fazer os sobrevoos das aeronaves, para fazer a parte de resgates, de busca e salvamento. Nós tínhamos muitos bloqueios em rodovias. No dia 4 de maio, chegamos a ter um pico de 181 bloqueios em rodovias do estado, o que impactou também na questão da chegada, do apoio, do socorro das forças de resposta. Nós tínhamos locais com bastante água e com bastante correnteza, o que também fez com que a parte de resgates embarcados não conseguisse operar em alguns locais. Um cenário bastante crítico, onde nós tínhamos também muitos chamados. O nosso colapso na questão das comunicações também foi bastante impactante. As pessoas precisavam de ajuda, mas não conseguiam solicitar em razão desse dano que impactou todo o estado de maneira bem significativa. A tenente também falou do dilema, Arthur, enfrentado por ela e pelos colegas, visto que muitos também foram impactados pela enchente. Vamos ouvir. A colega jornalista que trabalhava comigo foi afetada, ela mora em Porto Alegre, eu precisei trazer ela para minha casa pra gente poder continuar trabalhando. Os meus filhos, eu fiquei praticamente 20 dias sem vê-los, são crianças, então assim, eu que sou mãe, foi bastante desafiadora essa questão, né, de deixar de lado um pouco a família para poder atender outras pessoas, mas foi necessário. A gente teve alguns colegas da nossa equipe mesmo que residiam em cidades como Eldorado, Canoas, ali na região metropolitana, que foram bastante impactados, realmente não tiveram condições de tirar as coisas de casa e sofreram um impacto mais significativo. Eu acredito que não faltou empenho de nenhum de nós, estávamos todos imbuídos de um espírito de servir, de ajudar, de fazer a diferença. Esse tensionamento acaba nos movendo a fazer mais, tentar fazer melhor sempre. A respeito dos danos humanos significativos, para a gente resgatar, Arthur, 184 pessoas morreram em decorrência da enchente de maio do ano passado, e em relação ao número de pessoas desaparecidas, no pico da enchente, 146 pessoas integraram a lista. Na última atualização da Defesa Civil Estadual, em abril deste ano, 25 ainda permanecem desaparecidas. Neste um ano após a maior enchente do estado do Rio Grande do Sul e a maior tragédia climática do estado, muito pouco foi feito para que fosse evitado algo semelhante ou pior. As autoridades, como tradicionalmente fazem, empurram a responsabilidade. O município para o estado para o governo federal.
e nada de concreto acaba acontecendo. Acho que o prefeito vai poder explicar com mais detalhes, mas o Estado aqui se associa ao município e muito em breve, tem uma expectativa, agora ainda no mês de maio, de podermos firmar os protocolos de repasses de recursos do Fundo da Reconstrução do Estado para dar o apoio ao município na recomposição dos sistemas existentes. O prefeito já tem cuidado de encaminhar os projetos e até adiantar processos de contratação no que diz respeito a recompor a estrutura existente e que deverá garantir as proteções adequadas a esta região. Agora, novos sistemas de proteção para outras localidades da cidade, o prefeito sabe, vai poder falar sobre isso também, essas ensejam estudos e projetos que levam mais tempo, mas o que é recomposição do sistema existente, a prefeitura está encaminhando já um diálogo que tem se intensificado ao longo dos últimos meses entre a equipe técnica da capital e do governo do estado, e nós devemos dar o suporte também financeiro para garantir que essas obras da recomposição, eu falo da recomposição porque toda a parte nova exige estudos de impacto ambiental, projetos que levam uma jornada um pouquinho mais longa aí. Mas aquilo que já tem sistema existente, então já tem estudos e projetos que já foram feitos em algum momento, é sobre recomposição, esses avançam mais rápidos e a prefeitura já tem muito disso em uma fase adiantada e o Estado vai se encarregar de dar suporte financeiro também para isso. Bruno, a tua pergunta dá vários seminários, mas como não posso fazer um seminário, então eu vou ter 2 minutos resumir. Assim, ó. Primeiro, não há proteção de cheia de uma cidade, é da bacia hidrográfica. Então tem coisas que correspondem ao Estado, à União e os municípios. Né? Nós adotamos aqui, desde o primeiro dia que terminou a chuva, de não buscar culpado, buscar soluções. Porque o sistema que está aí é da década de 70, mostrou-se insuficiente. Então, e ele vem lá do Sarandi até passando aqui o Barra Shopping, termina a proteção de cheia. A partir dali não tem mais. Então, esse sistema antigo está sendo recomposto e tem muitas obras já bem adiantadas, aí envolve casa de bomba, muro da Mauá, comportas, diques. O mais fácil é fazer o dique, o difícil é acolher 1000 famílias que moram aos lados do dique, é muito mais complexo, né? Então não é uma coisa singela, mas isso está bem encaminhado. Agora, o sistema novo, do ponto de vista de Porto Alegre, nós contratamos sim o professor Tucci, que vai entregar em 7 etapas, já entregou 2 etapas, mas tem um caminho em 2025. Bom, hoje, por exemplo, o muro lá da Fierros, ele estava em 4,20, nós alteamos ele para 5,80, é uma obra que está praticamente pronta. Mas o estudo novo pode dizer, olha, tem que ser 6,5, então nós vamos passar para 6,5, mas isso vale para outras situações também. Então, esse estudo novo é que vai dizer as mudanças do velho e também um sistema para onde não tem, porque não é justo com Guarujá, não é justo com Ipanema, não é justo com Lami, não é justo com os outros bairros que também foram atingidos e que não tem proteção de cheia. Agora, nós sempre trabalhamos muito unidos aqui, eu acho que sempre é momento de união, mas numa crise não tem. Município, Estado, União, né? As nossas diferenças têm que ficar de lado e nós estamos trabalhando. Agora, tem, por exemplo, a questão das habitações, a questão econômica, a questão social, ou seja, tem desafios enormes. Hoje, por exemplo, o Estado e o município banca 3.500 pessoas que não têm casa, que estão morando com a sogra, com o sogro, com o vizinho, ganhando um voucher de R$1.000, porque não tem casa ainda, porque por mais que tu faz compra assistida, é 1.000, e uma casa, entre a primeira estaca e entregar um apartamento, é 1 ano e 8 meses, então não é uma coisa singela. Mas eu quero dizer o seguinte, nós vamos entregar, com certeza, o governador fala pelo Estado, vai entregar um Estado melhor, e nós vamos entregar uma cidade mais forte. Posso dizer que hoje nós temos melhor proteção que nós tínhamos antes. Esta foi mais uma edição do Arquivo Guaíba, com a produção e apresentação de Cristiano Silva, edição de Guilherme Silva, arquivista José Moacir Bittencourt, gerente de jornalismo e esporte Rafael Sequim e direção geral de Claudinei Girotti.